Foi mal, Joey. Força do hábito. Amém. Queridos, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês. É algo muito importante. Obrigado, mãe. O tema é: quanto aos perdidos, o que faremos com eles? Né? O que faremos com eles? E eu queria dar um exemplo aqui, muito legal, do pastor Melvin Uber. Ele, quando ele foi chamado por Deus, gente, ele estava lá numa fazenda dos Estados Unidos, na fazenda dele lá, dirigindo o trator dele, quando ele ouviu Deus dizer assim, ó, você tá bem aí, né? Tá aí dirigindo o seu trator, você tá morando aí num país de primeiro mundo, um país maravilhoso que não tem guerra, não tem nada, você pode servir a Deus tranquilamente, né? E aí Deus falou assim, mas, aí sempre tem um mais, né? Quando Deus pega e fala, mas, ó, tá tudo bem, mas, aí Deus falou assim para ele, mas, quanto aos perdidos além mar, o que faremos com eles, né? E eu acredito que Deus continua fazendo essa afirmação para nós, né? Essa pergunta, o que nós vamos fazer com os perdidos? E eu creio que essa pergunta é para todos nós, né? O pastor Melvin Uber, né? Para quem não sabe, é o pai do pastor Abe, né? Ele já faleceu, foi um grande homem de Deus. O pastor Melvin Uber, ele decidiu, gente, corresponder ao chamado de Deus, né? E aí ele veio para o Brasil, aprendeu um idioma que ele não sabia, porque ele amava muito a Deus, amava muito os perdidos, né? Ele queria cumprir o propósito dele nessa terra, né? Então ele deu a sua vida pelo amor aos perdidos, né? Isso é maravilhoso. E eu queria ler um texto com vocês que está lá em Marcos 16:15, que diz assim, ó: e disse-lhes, esse é texto assim chave, né, da nossa igreja: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, né? Esse é o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? A todas as pessoas, né? Então nós entendemos esse ide como um dever, né? É uma responsabilidade e um grande privilégio de todo cristão, né? Você que se considera um seguidor de Jesus, isso é um privilégio poder falar do amor de Jesus, né? Olha o que fala lá em Provérbios 24:11, diz assim, ó, muito interessante, gente, ó: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Em uma outra versão diz assim, ó, que caminham cambaleando para a morte, né? A gente percebe que muitas pessoas estão caminhando para a morte, né?
que por mais que elas passam a impressão de que elas estão felizes, não estão. Tem muitas pessoas às vezes que estão com distúrbios aí de depressão, suicídio, né? Não fala nada com nada, sabe? Só fala coisas ruins assim sobre si mesmo. Então nós sabemos que pessoas sem Jesus, né, sem conhecer a verdade, por fora podem aparentar estar bem, mas por dentro são pessoas vazias. E aí tem uma frase muito legal que diz assim, ó: todos nós temos um vazio do tamanho de Deus que só Ele pode preencher, né? Deus, Ele criou você, a imagem e semelhança dEle. Ele criou você para pertencer a Ele, para ter um relacionamento com Ele. Então, quando a gente tenta preencher o vazio que só pertence a Deus, né? Tudo dá errado, né? Dá errado no casamento, dá errado na criação dos filhos, dá errado em tudo, no trabalho, né? Então, se você tentar preencher, por exemplo, tem muita gente que às vezes quer trabalhar muito, o trabalho é maravilhoso, mas às vezes tira o lugar de Deus, e aí vive só para isso, e aí você vê, aparentemente parece uma pessoa feliz, mas é uma pessoa triste, por só fazer isso, né? Então, se você está aqui, foi porque Deus, Ele te ama muito. E um dia Ele colocou alguém na sua vida para mostrar o amor dele por você. Talvez foi o seu pai que falou, né? Quando eu cresci, quando eu tinha acho que 1 ano, né? 1 ano, 2 aninhos, eu já estava na igreja. Então, quem me levou para a igreja foi meus pais, né? Foram eles que falaram do amor de Jesus para mim, né? Talvez você deve ter vindo por um amigo, né? Algum conhecido, foi talvez por um pastor que estava pregando, talvez foi por uma mulher, um homem de Deus, sabe que quando a gente fala, aquele lá é uma mulher de Deus, né? Que orava por você, né? Então, gente, a gente tem que ter esse senso essa responsabilidade de amar o perdido de uma forma que a gente não despreze as pessoas que estão à nossa volta e olhe elas como, poxa, precisa de Jesus, né? Deixa eu falar do amor dele, né? E aí eu queria comentar aqui algo muito legal. Tem que ser corajoso, gente, né? Jesus te chamou para ser corajoso, né? E eu queria comentar aqui do meu sobrinho, dá um oizinho aí, Caio. Beijo, né? Gente, eu queria dar falar algo sobre ele que me encantou essa semana. E ele está fazendo uma cartinha. E eu falei, meu Deus, né? Quisesse eu ser assim na idade dele, viu? Ele está fazendo uma cartinha, gente. Que coragem esse menino tem. Fazendo uma cartinha para colocar no painel da escola para falar do amor de Jesus para as pessoas. Fala sério. É uma pessoa, um moleque de coragem ou não é? Hã? E o que eu acho muito bonito nisso é que ele não está ligando para a reputação dele. Ele não está ligando se vão chamar ele de ridículo, né? Quem estava no Difflin vai saber o que é, né? Quando chama a gente de ridículo, nós somos ridículo mesmo, né? A gente fica muito feliz, porque por Jesus a gente se torna ridículo, né, para o mundo, né? Isso é um prazer para nós. Então, eu fico muito alegre. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, isso aí, filho, continua. Fiquei muito alegre por ele ter essa iniciativa, né? Então, se a pessoa estiver triste lá, ele colocou lá até uma mensagem, não vou saber direito o que falar, mas depois você fala com ele. Colocar, ó, se você está triste, leia uma cartinha aqui, tal, tal, tal. Aí você pega lá a cartinha lá, olha, Jesus te ama, tem um plano para você, parará, parará, né? Eu achei muito legal, gente. Muito, muito interessante. E o que eu queria falar com vocês, essa frase aqui, ó, a sua atitude mostra que realmente, mostra com o que realmente você se importa, né? Às vezes a gente fala, eu amo aquela pessoa, mas eu não demonstro, né? Porque é muito fácil a gente falar que ama as pessoas, mas a gente não demonstra aquilo que a gente fala, né? A gente tem que demonstrar com ações. O evangelho, gente, não é só feito por palavras, é feito por ação também, né? É os dois juntos. Então, como você vê os outros, né? Você ora pelos perdidos, você olha pela sua família, ainda que não se converteu, pelos seus amigos,
pelos conhecidos que estão à sua volta. Você tem orado? Sabe, gente, tem que criar um senso de desespero dentro da gente, né? Porque a qualquer momento a pessoa pode perder a vida, né? E a gente pode ser aquela ponte que leve a pessoa para Jesus, né? Então, se você começar a olhar cada pessoa à sua volta como alguém que está cambaleando para a morte, né? Está indo ali como matador, como a gente viu o versículo, isso vai gerar em você uma ação, né? Esse senso de urgência por querer espalhar o evangelho, né? Então, peça para Deus ele abrir os seus olhos espirituais, né? Para que você possa ver na perspectiva que ele vê, não com os nossos olhos carnais, porque a gente às vezes vê as pessoas com olhos carnais, né? A gente olha e fala, isso aí não tem chance, isso aí, ó, já está perdido, né? E se a gente começar a olhar as pessoas da forma como Deus vê, a gente vê, não, esse aí é um grande homem de Deus. Olha as pessoas, né? A gente às vezes olha, poxa, esse cara só fala abobrinha, tá aqui, olha quantas pessoas estão ao redor dele. Agora, se você começar a olhar na perspectiva de Deus, você fala, poxa, olha as pessoas que ele pode ganhar se ele se converter, né? Então deve gerar um senso dentro da gente, né, de querer espalhar o evangelho. Então peça para Deus para que você possa começar a olhar na visão, para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver como ele vê as pessoas. Não importa o que você vai fazer ou como você vai fazer, o que importa é que você faça, né? O que nós vamos fazer, né? Não importa como você vai fazer, qual é a sua estratégia, apenas Deus quer que você faça, né? Então viva um estilo de vida que você está vivendo, um estilo de vida em missão para Jesus, né? Então a todo momento você está trabalhando em prol do reino, né? Então você está lá sempre aproveitando todas as oportunidades que Deus vai te dando, seja onde quer que você estiver, né? Então Efésios 5, 15 e 16 diz assim, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então a gente tem que aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Às vezes, gente, às vezes é um simples gesto, às vezes de cumprimentar alguém, e você já demonstra o amor de Jesus. Aí você abre a ponte, aí você fala, poxa, você foi tão legal comigo. Aí você começa a falar de Jesus para a pessoa ali, poxa, eu tenho, nossa, o que você tem? Aí eu tenho Jesus, cara, eu sou muito feliz. É mesmo, né? Aí você já começa, gente, é maravilhoso. Você só precisa dar o primeiro passo para que Jesus possa usar a sua vida. Em 1 Coríntios 9, 16, 23, diz assim, ó, esse texto é maravilhoso, então presta atenção. Está aqui, ó. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Ou seja, a gente tem que ter esse senso de responsabilidade, que a gente não fala do evangelho porque a gente tem essa livre vontade de fazer, mas é porque é uma obrigação de todo cristão, de todo discípulo de Jesus, falar dele, falar do evangelho, falar que o evangelho cura, liberta, transforma. Continuando, ó. Qual é, pois, então, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas, tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Continuando, ó. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos.
Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço, aí essa parte eu acho que é a mais bonita do versículo, hein, ó. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Eu faço tudo. Ó, se eu tiver que plantar uma bananeira aqui, para que as pessoas aceitem Jesus, eu vou fazer. Se eu tiver que fazer qualquer coisa, gente, né? Você vê, olha que interessante. Se eu tiver que começar a gostar de futebol, né? Eu não gosto muito de futebol, gente. Vou confessar para vocês, eu não gosto. Não que eu não gosto de assistir, mas assim, se eu tiver que ganhar alguém para Jesus, como eu já fiz várias vezes, né? Eu começo a gostar de futebol, entendeu? Eu vou tentar me interessar por alguma coisa. Então, às vezes, o que eu faço? Às vezes, quando eu vejo que a pessoa gosta de alguma coisa, eu tento me identificar com ela em alguma coisa para ganhar aquela pessoa. Sabe? Isso é o verdadeiro evangelho, gente. É você se preocupar de tal forma com a pessoa que, se for necessário, você vai gostar daquilo que você não gosta. Porque você ama tanto a Jesus e você ama tanto as pessoas que você faz o que tem que ser feito, né? Então, isso é maravilhoso, né? Então, se você tiver que gostar, se você não gosta de caminhar, vai caminhar, né? Vai fazer uma caminhada. Se você não gosta de, sei lá, estudar, gente, estude, pega, vai estudar com alguém. Se você não gosta, sei lá, de alguma coisa, gente, aprende a gostar, porque você ama tanto as pessoas, né? Eu não gosto, olha, eu não gosto de me relacionar tanto com as pessoas lá do serviço, mas eu vou me relacionar porque eu quero ganhar vidas para Jesus, eu quero impactar as pessoas. E eu falo para você, quando você começa a demonstrar isso, Deus começa a abrir as portas, você começa a ganhar as pessoas e Deus vai usando a sua vida, né? Até para ganhar, porque assim, né? Às vezes a gente começa a se importar com essas pessoas que Deus está trazendo na nossa vida, né? Às vezes a gente não ganhou nossa família ainda, nós às vezes estamos orando e tudo mais, mas quando a gente está se importando com as vidas, aí até essas pessoas começam a ver a diferença. Poxa, olha, né? Começam a ver a situação, começa a ver diferente. Deus começa a abrir os olhos até dos nossos parentes para ver Jesus nas nossas vidas, por causa das nossas atitudes corretas. Então, gente, cada um vai ter uma estratégia, né? Com base nas próprias experiências para ganhar a vida para Jesus, né? Então, como eu falei, você vai gostar de alguma coisa, às vezes você vai fazer um cafezinho com alguém, né? Talvez você tenha mais facilidade para fazer um cafezinho. Ou você pode ser tipo que nem louco, né? Ser tipo ridículo, vamos dizer assim, né? Ridículo, chegar lá no shopping e falar, né? Chegar lá no shopping e falar: Jesus ama todos vocês, né? Você pode chegar desse jeito. Tá aí uma coisa que eu não sei se eu faria, gente, né? Mas por Jesus a gente faz, né? Mas tem gente que vai fazer isso, vai fazer de outra forma, vai ser mais tranquilo. Tem gente que vai fazer vínculos de amizade, como eu falei, né? Tem gente que vai entregar folheto, tem gente que vai fazer algum hobby para ganhar pessoas para Jesus, né? Tem gente que eu já vi histórias de pessoas assim que fazem até a academia, só para ter vínculo, gente. Às vezes ela não tem vínculo nenhum, né? Eu uma vez ouvi uma pessoa falando: eu estou fazendo academia só para tentar ganhar alguém para Jesus aqui. Então é muito interessante. Então são várias coisas. Entregar folheto, você pode usar o seu Instagram, né? Em vez de usar para o diabo, né? Usar como um instrumento do diabo, você pode usar para falar do amor de Jesus, né? Em vez de ficar postando do pé, o sapato novo que eu tô, né? Olha o brinco novo que eu tô, né? Você pegar e colocar lá: olha que Jesus fez por mim, olha essa bênção olha esse sapato maravilhoso que Jesus me deu. Olha a diferença, né, gente? Em vez de você ficar falando só do sapato que você tem, né, para falar mais um sapato que você comprou, né, você pega e fala assim: olha esse sapato maravilhoso que Jesus me deu. Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, com ele eu tenho tudo. Você entende a diferença? Então dá para usar no Facebook, hoje nós temos o status, né, do WhatsApp, Facebook, né? Eu vejo que muitas pessoas hoje têm utilizado, eles ficam de olho nessas coisas, né? Então compartilha Jesus, gente, né? Queria até dar um exemplo. Talvez você fale: como que eu vou ganhar pessoas para Jesus, né? Eu vou contar uma história aqui. Tem uma pessoa que tem uma jovem que eu fiquei sabendo desse testemunho, ela
ela devia ter o número do rapaz, né? Ou de alguém lá, não sei. Ela nem sabe de quem que era. Ela veio no culto, aí até a pessoa pergunta para ela: você veio no culto, que bom que você veio, quem que te trouxe e tal? Ela: eu vi no status e eu senti no coração de vir. Eu vi lá as fotos da igreja, tudo, alguém deve ter colocado, eu vi o endereço e eu me senti à vontade de ir. Você vê, olha que interessante, gente. Né? Uma coisa tão simples. E a gente pode ganhar vidas para Jesus. É isso que a gente fala, né? Viver em missão por Jesus. É toda hora a gente vê uma oportunidade. Seja no Instagram, seja no Facebook, seja entregar um folheto, seja entregar um convite lá na escola, seja fazer um vínculo de amizade, seja o que for, né? Nós faremos tudo por Jesus, né? E pelo Evangelho. Não importa como ou onde, apenas faça, compartilhe Jesus, né? Então, até que ponto nós estamos realmente preocupados com o futuro eterno das pessoas, deles, né? O inferno, gente, ele está cheio de pessoas boas, né? Vamos lá, pensa só. Tem muitas pessoas boas no inferno, que eram boas a vida inteira, né? Dava comida aos pobres, nunca arrumava briga com ninguém, mas o fato é, sem Jesus, o destino é o inferno. Não tem outro caminho, gente. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Então, não vai adiantar nada. Você fala: mas aquela pessoa, aquela mulher era tão boa. Mas não adianta nada se ela não tiver Jesus. Era tão bondosa, ajudava os outros, dava comida aos pobres, fazia boas obras e foi para o inferno. Entendeu, gente? Então a gente tem que se atentar para isso. Se a gente ama de fato as pessoas, né? Então, como você vê, às vezes seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu professor, né, seus parentes, seus amigos, eles já entregaram a vida para Jesus, né? A gente tinha que parar para pensar, gente, se isso não te incomoda, deveria incomodar, né? A gente deveria ficar muito incomodado, né? Você se importa realmente? Se eles morressem hoje, sem Jesus, você ficaria incomodado? Né? A gente sabe que morre gente todo dia, né? Mas será que aquelas pessoas que a gente tem um vínculo, ou até conhecido, será que a gente faz esse questionamento? Será que morreu com Jesus? Às vezes a gente nem faz, gente, né? Olha o que fala Romanos 10, 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em que não creram, em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, né? Então, como é maravilhoso. E a minha pergunta é: se não for você, quem será? E se for, quando vai ser? Né? E se não é, né? E se não é agora, quando será? Né? As pessoas, quantas pessoas a gente viu que morreu do Covid, né, gente? Teve muitas pessoas. Eu conheço várias pessoas que morreram do Covid, conhecidos, de conhecidos, né? Eu acredito que vocês também, né, que morreram. O fato é, a pandemia levou uma infinidade de pessoas, né? Muitas foram para o inferno, muitas foram com Jesus, mas o fato é que muitos morreram, e muitos morreram sem a vida eterna, né? Então, o que nós estamos fazendo, né? Aí eu queria falar para você, né? Acorda, né? Fala aí pro seu irmão, acorda aí, acorda. E fala assim para ele, ó: pois os campos estão brancos, pronto para a colheita, né? Provérbios 10, 5 diz assim, ó: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Então, gente, não seja um filho que envergonha o nosso pai, né? Seja um filho sensato, que dê orgulho ao seu pai. Então, fale de Jesus, esteja pronto, né? A gente sabe, gente, todas as igrejas já estão falando que a pós-pandemia vai ter vamos dizer assim, né, uma safra de pessoas muito grande. Muitas pessoas vão ser ganhas para o evangelho. E é algo da gente se alegrar muito, né?
e vai depender de você ou não participar nisso também. Provérbios 11:30. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Olha que interessante. Então, seja sábio, vamos ganhar almas para Jesus, né? Imagina se cada seguidor de Jesus aqui, imagina se cada um falasse de Jesus, falasse das boas novas para mais uma pessoa. Como o mundo seria? Como a nossa cidade seria? Né? Você já pensou se cada pessoa só falasse de Jesus para uma pessoa, pelo menos, gente? Né? Falasse, não, eu tenho que ganhar uma pessoa. Uma só. Tem gente que vai passar a vida inteira e não vai ganhar ninguém. Então, gente, quanto aos perdidos, o que faremos com eles? Né? A gente vê que o pastor Melvin Uber, ele fez a decisão dele. Né? Ele correspondeu à voz de Deus quando chamou ele. E eu tenho certeza que Deus está chamando você também a fazer o mesmo. Né? Isaías 6:8, eu acho muito legal esse texto. Ele fala assim, né, Deus está falando com Isaías, e o texto diz assim, ó, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E aí, né, Isaías responde, eis-me aqui, envia-me, envia-me. Né? Vamos ganhar Rio Claro para Jesus, gente? Amém? Vamos estar junto mesmo em unidade para ganhar as pessoas para Jesus. Gente, você quer coisa melhor? Jesus transformou Jesus transformou a minha, transformou a sua vida, transformou a vida de algumas pessoas que você conhece, e não é maravilhoso? Né? A gente ser transformado no nosso caráter, a gente está com famílias melhores, crescendo com Jesus, filhos crescendo com Jesus, isso é uma bênção, né? É uma bênção sem limite, né? A gente tem que ser grato, a gente não pode ser ingrato de não pregar o evangelho, né? Então, você pode falar de Jesus, você pode estar em oração pelas pessoas, você pode servir na igreja, servir em algum ministério, você pode servir com o seu tempo, e você pode contribuir com os teus recursos, né? Existem várias maneiras para você contribuir e fazer o reino de Deus crescer. Então, será que aqui vai ter gente de coragem, né? Assim como meu sobrinho aí, né? Teve coragem de essa ousadia de pôr lá, gente, né? Fazer um painel lá na escola e pôr, gente. Não é uma escola cristã, né? Então isso é maravilhoso, sabe? Às vezes a gente vê as lutas, né? A gente vê, a gente perdeu tanta coisa e tal, mas a gente tem que ver tudo como algo bom nas nossas vidas, né? Lembra quando eu falei para aproveitar cada oportunidade? Se a gente parar para pensar, eu perdi meu emprego, e agora? Você pode se desesperar. Ou você pode falar, uau, né? Para qual empresa Deus vai me mandar para ganhar vidas para Jesus? Né? Qual vai ser a próxima empresa que Deus vai querer usar a minha vida? Se a gente começar a ter essas atitudes, vai ser maravilhoso, gente. A gente vai mudar Rio Claro. E para finalizar, em 1 Timóteo 2, do 3 ao 4, diz assim, ó, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, gente, Jesus não está demorando para voltar. Ele quer que todo mundo seja salvo. E Ele quer usar você para ganhar pessoas para Jesus. Isso é maravilhoso. Então, você vai, tenha certeza, acorde todo dia e fala, Deus, hoje, quais são as pessoas que o Senhor quer que eu impacte hoje? Mostra, coloca no meu caminho, mostra a estratégia que eu devo agir com a pessoa, o que eu devo falar para a pessoa, né? O que o Senhor quer de mim para hoje. Se preocupe só com hoje, querido, né? Fala, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Né? Eu quero ser usado para ganhar pessoas hoje. Eu quero poder impactar, eu quero pessoas hoje conhecendo teu amor. Eu quero ser usado. Não importa que os outros chamem eu de ridículo, né? Como a gente aprendeu no sábado, né? A gente é ridículo mesmo por Jesus. Então, gente, aprenda isso, né? O que nós vamos fazer com os perdidos? Nós vamos ganhar todos eles para Jesus, gente. Não perca nenhum, né? Não perca, né? Não perca.
Não perca a oportunidade, porque se a gente não perder, se a gente for fiel no pouquinho, naquelas poucas pessoas que a gente tem, que Deus está enviando, Deus vai nos colocar sobre o muito, né? E assim como eu digo, essa igreja vai ser pequena. Gente, a gente tem que começar a olhar, abrir os nossos olhos aqui. Às vezes a gente olha, às vezes está meio vazio, mas a gente, lembra que eu falei para ver na forma da perspectiva de Deus, começar a olhar tudo cheio, lotado. Não tem gente, gente, eu vejo assim essa porta, aquela porta lá, entrando gente, estando fechado ali, e o pessoal saindo, e o próximo culto entrando, e vai, ser o domingo inteiro. E eu acredito como em São Paulo está sendo assim, eles tiveram que abrir um novo culto, está sendo na segunda-feira. Eu acredito que nós vamos ter que fazer também na segunda, na terça, na quarta, porque vai ter muita gente aqui. E abrindo novos núcleos nessa cidade, porque nós vamos ter muito mais do que bar, gente. Olha, se você consegue ter essa visão, em cada bairro ter uma grande igreja da paz, né, transformando o bairro e usando a sua vida. Você pode ser um dos pastores ali que Deus vai usar. Então, gente, né, se coloca mesmo como um grande seguidor de Jesus, de verdade, né? Não só de falar, né? Eu sou seguidor de Jesus, mas ser seguidor de Jesus de verdade, que queira crescer, que ame a Jesus, ame as vidas, e é isso que Ele tem para nós, né? Amém? Então fique com essa palavra.